Fala galera, bom dia a todos. Estamos chegando então na sexta-feira, mais ou menos aí 24 horas antes do mercado estar fechando. Estamos fazendo vídeo então da 18ª rodada de Cartola FC. Vou fazer um breve resumo da rodada passada aí que a gente mitou. A gente fez 67,10 pontos, onde a média dos cartoleiros ficou em 45, mais ou menos aproximadamente 22 pontos acima da média. Tivemos uma valorização aí de 1,8 cartoletas, que sem dúvida, pessoal, vai ser muito importante aí essas cartoletas, principalmente nessa rodada que vai ser uma rodada cara, tá, pessoal? Pessoal voltando dos jogos da Copa, das suas seleções, estreia de novos reforços, então vamos ficar de olho aí como que vai o nosso time para a 18ª rodada. Vamos começar aqui, vamos chegar então a posição, o goleiro, começando aqui por ele. A gente já começa vendo aqui pela estreia do Cássio, Cássio que está no bid, já pode atuar pelo Cruzeiro, tá? E vamos trazer boas opções, tá? A principal opção para mim, pro meu time nessa rodada é o João Ricardo, tá, pessoal? A gente gosta muito dele. Vai contar com o João Ricardo no time, tá? Mas vamos trazer mais algumas opções além dele, tá? Eu gosto aqui, pessoal, do Everton. Eu acho que é uma boa opção. Na última rodada fez apenas 5 pontos, tá? Vejo que é um jogo ele é um goleiro que aqui eu não vejo. Pode ser um jogo para gol de ambas as equipes, tá? A gente tem que ficar de olho. É um jogo bom, um jogo de segundo e sexto colocado. Cruzeiro que está bem reforçado. Vai pegar um Palmeiras que vem de derrota, precisando do resultado. Então eu acho que vai dar um bom jogo, tá? Talvez pode ser um jogo para gol de ambos os lados, mas de qualquer sorte é super válido ter o Everton. Mesmo contra o Botafogo, rodada passada o Palmeiras perdeu o SG e ele fez 5 pontos, aonde se ele não tivesse feito, se ele tivesse feito o SG, ele iria certamente ir para 10 pontos, tá, pessoal? Outra boa opção, por mais que esteja valorizado, é o John Vitor, vai jogar contra o seu antigo time, o Internacional, tá? Rafael, uma opção válida aqui, pessoal, vai jogar contra o Juventude, um pouco tanto quanto conturbado, não vai estar jogando em casa, pessoal, por mais que tenha um mando de campo, o jogo vai ser em Brasília, tá? Válido a ressalva, né, pessoal? A gente sabe que no último jogo o fator já impactou um pouquinho contra o Atlético Mineiro, então começou perdendo, posterior buscou o empate, tá? Marquezinho, pessoal, do Grêmio é uma aposta válida. O Grêmio que vai fazer um jogo aí praticamente de 6 pontos, tá? Eu vejo como uma opção, tá? Seria um pouquinho mais ousado, tá? Fez 6 pontos na última, mesmo perdendo o SG, tá? Acho válido, talvez uma aposta um pouquinho mais ousada para quem está precisando buscar pontos ou buscar uma diferenciação em alguma liga, tá? O Grêmio, dependendo de como jogar, pode buscar o SG, tá? E outra opção é o Rossi, né, pessoal? Excelente opção. Goleiro que nos últimos jogos cedeu o SG, tá? Por isso que a média dele é baixa, tá? Mas precisa muito pouco para valorizar, tem um confronto positivo, tá? E acho que é a última boa opção aqui. Fiquem atentos, pessoal. Assim como no vídeo anterior, em caso de atualização, a gente vai deixar fixado no vídeo, tá, pessoal? O comentário fixado, bem como também nas nossas redes sociais, né? Instagram, Telegram, a gente vai estar trazendo o time antes do fechamento da rodada, tá, pessoal? Mas vamos lá, então. Aqui, ó, já temos a estreia de Thiago Silva, baita estreia, precisa pouco para valorizar. Acho que é uma boa opção, pessoal. Por mais que o Fluminense venha numa fase não tão boa, vai jogar com o Cuiabá, que tem jogo durante a semana, tá? Pode ser uma boa opção, sim, tá? Principalmente por estar estreando e por precisar pouca pontuação. Eu acredito que o Thiago Silva chegando, ele já vai dar uma nova cara aí para esse time do Fluminense, principalmente uma constância, uma solidez defensiva, que é o que está faltando, tá? Mas trago outras boas opções também, tá? Eu vou começar falando pelo principal jogador, que para mim é o Bastos, tá? Acredito que seja
principal zagueiro para essa rodada. Uma porque vai estar enfrentando o time do Inter, que vem não tem uma constância defensiva, não tem jogos, pode ver que dos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e ganhou 1, tá? Tem um bom time, isso é fato. Não sei se o Roger Machado vai estar treinando o Inter ainda, tá? Então é um fator que conta estatísticas aqui a favores do Bastos, né, pessoal? E até para variar um pouquinho com os demais times aí na nossa defesa, tá? Gosto dele também na bola ofensiva, pessoal. E precisa um pouquinho para valorizar, né? Vejo ele possível fazendo o SG, tá? O Botafogo que tá vindo uma série de jogos bem legal, tá? Aqui o resultado de 5 jogos, ganhou 4, empatou uma. E jogos bons, tá, pessoal? Ganhou de Palmeiras essa semana, bom jogo, tá? Solidez defensiva bem legal, tá? Mas vou trazer outras boas opções, tá? Então aqui, pessoal, eu gosto de defensores do Palmeiras, eles estão bem desvalorizados e eu acho que pode ser uma boa opção, tá? Não buscando apenas o SG, tá? Mas uma possível pontuação, o Gustavo Gomes talvez até uma participação, tá? Arboleda ajudou demais na última rodada, segue sendo uma boa opção. Zagueiros do Flamengo é uma boa opção, tá? Tanto o Fabrício Bruno quanto o Davi Luiz são duas boas opções, tá? Nesse momento, tá? Eu vou fechar aqui o meu time com o Kahneman, talvez uma opção visando SG apenas. Lembro se eu não me engano, eu acho que ele tem mais faltas que desarmes, isso para um zagueiro é ruim, mas pessoal, para quem está buscando valorização, pode ser um dos poucos SGs previsíveis possíveis da rodada, tá? Grêmio, Fortaleza, tá? São times que, por mais que estejam na parte de baixo da tabela, eu vejo sim uma superioridade desses times e uma possibilidade então de estar fazendo o SG, tá? Eu vou fechar aqui com o Gustavo Gomes, tá? Uma porque ele está desvalorizado e outra porque ele tem um excelente potencial defensivo. Eu acho que pode ser talvez um jogo para gols, né? Mas vamos lá, vamos com ele aí para estar até para dando uma variada aí nos nossos defensores. Partimos dos laterais, pessoal. Posição que na última rodada foi difícil de escalar, não acertamos. Aliás, acertamos no Wellington do São Paulo, né? Na qual fez 7 pontos, 7.9, ajudou demais para o nosso setor, só porque buscou o SG, porque 5 pontos SG, então ele teria feito 2 pontos contra o Grêmio, um jogo bem tumultuado, São Paulo quase cedeu, tá? Mas bora lá. Opções aqui então para nossa lateral. Eu gosto do Piquerez, pessoal, tá? Principalmente porque o Palmeiras em casa é muito forte, tá? Mesma questão que eu falei pro Gomes e pro Everton anteriormente, tá? Tem a possibilidade de ser um jogo de poucos gols, mas pode ser que ambos os times marquem. Então a gente tem que botar opções principalmente que sejam ofensivas, né? Que tenham participação ofensiva, tá? Gosto do Juninho Capixaba, pessoal. Para mim, um dos melhores laterais aí do jogo, tá? Tem uma média boa. Nas últimas rodadas caiu um pouquinho, mas segue sendo um excelente jogador, principalmente em casa. Uma média de 5,17 pontos. Poucos cartões, bastantes desarmes. Esse ano com pouca participação em gol, tá? Mas é um jogador que tá jogando um pouquinho mais avançado. O Bragantino dos últimos 5 jogos perdeu 3, tá? Ganhou apenas um. Então eu acho que a luz de atenção está acesa. Vai jogar em casa, tem a torcida, tem o mando a favor. E eu acho válido estar fechando com o Capixaba. Ayrton Lucas, pessoal. Na minha opinião, o melhor lateral para a rodada.
tá? Precisa apenas 2 pontos para estar valorizando, tem uma média de 4.9, a média dele em casa, tá? Pelo incrível que pareça, é menor que a de visitante, tá? Mas ele é um jogador que tem mais desarmes que faltas, poucos cartões, participação em gol, tá? Vejo o Flamengo bem superior ao Criciúma, tá? Vai ser aquele jogo que se o Criciúma quiser incomodar, ele vai achar um golzinho apenas para tirar o SG. Mas questão de superioridade eu vejo apenas o Flamengo, tá? Reinaldo, pessoal, apenas pelo SG, tá? Se não fizer o SG, não vai bem, tá? A torcida tá cobrando, tá precisando mostrar aí um trabalho, então eu acho que por isso pode ser válido. E outra opção aqui para nós fechar, pessoal, é o Saravia. Chega ao meio campo, pessoal, nessa rodada, então a gente tem aqui a estreia do Bernard, a volta do Arias, a volta do De La Cruz. Quem mais temos aqui, pessoal? Bom, vamos pela ordem para não pular ninguém ou não deixar ninguém de fora, tá? Chegamos na rodada, pessoal. O meu principal jogador aqui, tá, é o De La Cruz. Já vamos botar ele no time. Ele precisa de uma média alta para estar valorizando, isso é fato, tá? Mas não ter ele no time pode ser uma opção. Eu vejo ele como o Arrascaeta, um dos dois a gente tem que ter em time, e por uma questão de desvalorização aqui, e por média, eu vou com o De La Cruz, tá? Eu sei, pessoal, quando o De La Cruz e a Arrascaeta jogam junto, o De La Cruz joga um pouquinho mais recuado, não tem tanto protagonismo, mas mesmo assim, pessoal, é um excelente jogador. Vocês conhecem, vocês viram na Copa América, jogou demais aí pela seleção do Uruguai, tá? Outra boa opção aqui, vamos lá. Arias, talvez visando a recuperação do Fluminense, tá? Lucas Moura, pessoal, não dá para deixar de fora. Na última rodada a gente tirou ele de última hora, foi ele quem fez o gol da vitória do São Paulo, tá? Tem uma média básica bem boa, não precisa tanto para estar valorizando, tá? Eu vejo ele possivelmente fazendo esses 9 pontos, tá? Excelente opção. Bernard estreou essa semana, não consegui acompanhar o jogo para ver se ele saiu jogando ou não, mas o Galo, pessoal, tem um baita time, tá? Contratou, se reforçou bem nessa janela e eu acredito que vai dar uma virada de chave. E talvez essa virada pode já começar contra o Vasco. Pega um histórico meio breve, são 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Vem contra o Vasco, que dos últimos 5 ganhou 4. Então, pessoal, pode ser um jogo para gols, ambos os lados? Pode, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Eu gostaria de ter alguém no meu time entre Bernard ou Scarpa. Por uma questão de constância, de regularidade e já de adaptação, eu vou com o Scarpa, tá? E outra que ele não precisa tanto aqui para estar valorizando. Então, por isso, pode ser uma boa opção, tá? Outra opção que é muito válida, tá um pouco desvalorizado, tem boa média demandante, gosta de jogo grande, é um jogador decisivo, é o Veiga, tá? Por isso a gente vai com ele em time também, tá? Mas eu vou trazer opções porque essa rodada permite, além das que eu já escalei em meu time, tá? Matheus Pereira, pessoal, se tiver gols do Cruzeiro, tá? Vai ter participação dele, tá? Jogador que tem uma boa média, claro, como mandante principalmente, onde é a média de 10 pontos, mas também é um jogador que, se tiver gol do Cruzeiro, tem a participação dele. Ele é o motorzinho desse meio de campo aí, o principal armador do time do Cruzeiro, tá? Pochettino, última rodada mitou para nós, para essa rodada pode ser uma opção boa novamente, tá? Vem com jogos regulares, constantes, tá? Tem uma média demandante de 7.30 pontos, tem um confronto positivo contra o time que das últimas 5 perdeu 4, é válido sim. Eu gosto dele, tanto quanto do Luthiero, que eu vou estar falando depois, em um segundo momento. Um dos dois acho que é válido, tem time, tá, pessoal? Richard Rios, tá? Para quem precisa uma opção um pouquinho mais barata, fez uma excelente Copa América, pessoal, valorizou demais, salvo engano foi aumentado até a multa para tirar ele do Palmeiras, teve procura de times, inclusive, tá? E são esses jogadores, pessoal. Fechamos o nosso meio campo bem forte, tá? Partimos então ao atacante, a posição que mais tem nos entregue pontos, tá?
Eu acredito que nessa rodada o Pedro vai ser uma unanimidade. Média dele como mandante é quase 10 pontos. Dos últimos 5, o Flamengo ganhou 2, perdeu 2, empatou uma. Precisa do resultado, segue numa posição alta da tabela, mas se quiser brigar, não pode deixar os outros times disparar. Tá? Vai pegar um Criciúma que das últimas 5 ganhou apenas uma. Tá? Eu acho que tem superioridade. Tem tudo para estar fazendo uma pontuação boa, tá? Vamos com o Pedro em time, sem mais delongas, já vamos trazer mais opções, pessoal. Que eu falei antes, Atlético precisa da vitória, Atlético vai buscar o jogo, a média do mandante de Hulk é de 7,50 pontos, tá? Eu vejo ele ou Paulinho, algum dos dois a gente tem que ter, e a fase do Hulk é melhor, então vamos com o Hulk. Tiquinho Soares, pessoal, boa opção, tá? Voltou a marcar na última rodada, tá? Eu vejo como uma possibilidade dele estar fazendo gol no Internacional, tá? Tanto ele quanto o Luiz Henrique são duas opções boas, tendo em vista que o time do Inter cede muito gol, pessoal. O time do Inter que tem um bom setor ofensivo, um bom setor de meio de campo, mas a zaga ainda é um pouco deficiente, tá? Então, em razão disso, eu gosto dele, tanto dele quanto do Luiz Henrique. O Luiz Henrique mais pelas pontas, mais pela velocidade. Mesmo assim, segue tendo uma boa média de mandante. Não tem aqui, mas salvo engano é 7 a 8 pontos, tá? Soteldo, pessoal do Grêmio, é uma boa opção. E vamos aqui com o Lucheiro, pessoal. Vamos fechar o nosso time com ele. A última rodada ele decepcionou, ele desvalorizou, mas nessa rodada ele vai valorizar e vai trazer de volta as cartoletas que ele levou. Mesma coisa que eu falei pro Pochettino, eu falo para ele. Média como mandante é boa, tem um bom jogador, boas pontuações, tá? E eu acredito na vitória do Fortaleza até com um pouquinho de facilidade aí contra o Atlético Goianiense. Mais alguma opção, pessoal? Ousado, fora de casa, o Ferreira, tá? Everton, Cebolinha, boa opção, principalmente uma opção ao Pedro. Eu não dobraria os dois, mas um tem que ter certamente, tá? E são essas as opções, pessoal. Fechamos aqui o nosso ataque. Vamos botar por momento a braçadeira no Pedro, tá? Importante treinador. Vamos lá. Abel, baita opção pra rodada, tá? Tite, acredito que vai ser o principal treinador e vai ser o nosso. Sem enrolação, já vamos falar. Zubeldia, uma boa opção. Arthur Jorge, pessoal, boa opção. Gabriel Milito e Renato Gaúcho, boas opções, tá? Então assim a gente fecha o nosso time, pessoal. A gente vai com o nosso time a campo nesse formato. Fiquem atentos nos comentários, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, sigam nossas redes sociais, pessoal. Em caso de alguma atualização, eu lembro que a gente vai ter a escalação do Flamengo antes do fechamento da rodada, tá? Então, em caso de alguma atualização, caso de alguma mudança em nosso time, tá? Se for considerável, mudamos meio time, eu trago um novo vídeo, pessoal. Mas se não, eu vou fixar um comentário, tá? Antes do mercado fechar, nos comentários, tá? Eu vou trazer atualizações meio que constante aí entre hoje e amanhã pelo Instagram e no nosso grupo de Telegram. Então eu vou deixar os links aí no comentário do vídeo, pessoal. Entram lá, fiquem atentos, ativem as notificações e que seja mais uma rodada, mais uma mitada para nós, pessoal. A gente vem de mais de 4 rodadas aí na casa entre 80 e 60 pontos, tá? A gente está buscando a pontuação e certamente essa rodada aí nós vamos continuar com a nossa constância. Um forte abraço, pessoal, e uma boa sorte a todos.